A paz, meus amigos, muito bom dia para você. Que a paz, que a presença do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. Segunda-feira de vitória e na presença do Deus Todo-Poderoso, nós somos renovados, fortalecidos e edificados, porque o Senhor Jesus é quem vai na nossa frente, é Ele quem segura em nossas mãos, é Ele quem nos direciona, nos ajuda e nos fortalece. Café Colê por aqui, meu nome é Luciane Silveira, é um prazer estar com você nessa manhã. Se você já me conhece, muito obrigado por estar aqui mais uma vez buscando a Deus juntamente comigo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal onde nós falamos da palavra de Deus. Tem oração, tem palavra, tem café, então fique conosco. Aqui embaixo tem a palavrinha inscrever-se. Já clica para você não perder nenhum vídeo e clica no sininho para você ouvir as notificações. Sempre que eu entrar aqui, você vai receber um alerta, né, da plataforma que eu coloquei vídeo novo, tá bom? Irmãos, eu sei que muitas vezes nós estamos desanimados, até mesmo de orar, de ler a palavra, mas nós precisamos entender que se nós não buscarmos a Deus para sermos fortalecidos naquele dia, nós não vamos conseguir dar conta sozinho daquele dia. Quando você não ora, você está transmitindo uma mensagem aos céus, a Deus, que você dá conta de resolver aquele dia sozinho. Então, hoje é manhã, é dia de você firmar o pensamento em Deus e não aceitar a derrota que o inimigo tenta lançar sobre a sua mente, que você não vai conseguir, que você é um fracassado, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza. Não, peça a Deus para restaurar a sua alegria, a sua fé, o seu coração, para você receber esta palavra nesta manhã. Amém? Por mais difícil que sejam as provas, por mais que você não tenha visto o trabalhar de Deus, continue crendo que o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor te ama, Ele não deixou de te amar por causa dos teus pecados. Ele segura nas suas mãos nesta manhã e te diz: meu filho, não temas, porque eu estou contigo. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Basta você confessar a Ele e Ele te perdoa. Amém? Vamos ler nessa manhã o Salmos 27. Somente dois versículos do Salmo 27, o 13 e o 14. Amém? Vou tomar meu café rápido, porque o café depois que esfria, né? Então, por isso, ó, não deixa nem o café e nem a sua fé esfriar, tá bom? Abra comigo, você que pode. É importante nós lermos, nós meditarmos nas escrituras, né? Eu sei que hoje em dia tem a Bíblia no celular, tem muita gente que carrega, mas é diferente quando você pega o papel, né? Eu tenho muitos livros digitais, às vezes eu tenho que ler porque só tenho livro no celular ou no computador, eu leio ali mesmo, mas os livros que eu tenho impresso, né, o livro físico é diferente, eu acho diferente, sabe? O contato mesmo com a folha. Salmos 27, versículo de número 13, diz assim, ó: pereceria sem dúvida se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oh, glória, coisa linda, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Coisa linda, meus irmãos, nesta manhã, né? Tá falando para mim, para você aqui, o salmista tá relatando, né? A Deus. Aqui começa o Salmo 27. O título dele é Confiança em Deus e o Anelo pela Sua Presença, né? Um salmo. Perdão, irmãos. É um salmo de Davi, e ele começa falando assim, né? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando meus adversários, né, tentaram, depois você lê ele todo, para você entender o contexto, que na verdade Davi está falando, né, que o Senhor é a segurança dele, o Senhor é a torre forte, o Senhor é aquele que ele sabe que Deus vai fazer algo a seu respeito. Não é diferente em nossa vida. Quando a gente pega a Bíblia, e a gente medita nas escrituras, todos os homens de Deus eram pessoas falhas, como eu e vocês. Moisés foi falho, Davi foi falho, né? Davi pecou, né, com Betseba. Davi pegou uma mulher que não era dele, né, e ainda mandou, armou para matar o marido dela, olha só. E ainda assim a palavra fala, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você fala, como assim? Um homem que mandou matar uma pessoa,
né? Mas por quê? Davi, quando ele se arrepende, ele arrepende com o coração sincero, ele se rasga da presença de Deus. Né? Lá no Salmo 51 tem o arrependimento de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga a terrível mancha, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não tire de mim o teu Espírito Santo. Davi compreendendo que aquilo era carnal, que aquilo que ele fez não era aquilo que ele desejava diante de Deus, sabe? Então Davi era um homem porque ele reconhecia, né? E aqui no Salmos 27, diante das aflições que ele estava passando, né? Os inimigos ali tentando contra a vida dele, tantas coisas difíceis, que não é diferente da minha e na sua vida. Em toda palavra Deus é fiel e Deus vai continuar sendo nas nossas vidas. Em toda palavra os homens de Deus foram perseguidos e na nossa vida nós vamos ser perseguidos. Eles não tinham muita amizade, nós também não vamos ter, porque vai ser difícil muitas vezes as pessoas quererem santificar a vida, querer concordar com sua forma de viver, vai falar que você, né, gosta de ser melhor, que você quer aparecer, que você acha que você é o santo, que você é melhor que os outros. Não falam isso na nossa cara declarado, mas você sente quando você é excluído de um grupo, né? Então, quando você entende que aqui Davi está falando assim, ó, eu pereceria sem dúvida se eu não cresce, que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi está falando, eu só não pereci, porque eu creio que eu verei a bondade de Deus ainda nessa terra. Nós sabemos que quando partirmos, nós veremos na glória eterna, né, a bondade, a misericórdia de Deus, o amor. Só que Davi está falando que há um tempo de bonança, um tempo de transformação, um tempo de lealdade, fidelidade, de justiça de Deus ainda na terra dos viventes. Então ele está falando, ó, pereceria sem dúvida se eu não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi está falando que se ele não cresce nessa justiça, ainda nessa terra, ele pereceria. Porque Deus, a palavra de Deus fala para nós lá em Naum, e ainda fala em mais dois. Estava vendo que esse versículo, Deus não tem o culpado por inocente. Tem 3 vezes na Bíblia. Eu estava estudando aqui ontem e eu estava vendo que Deus não tem o culpado por inocente. Então, o Senhor, né, quando fala que pereceria se eu não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, Deus, ele vai fazer justiça a cada um conforme as suas obras. Talvez você foi injustiçado, você está vendo esse vídeo, você foi pisado, você foi humilhado, mas o Senhor, ele toma vingança. A palavra fala para nós lá em Romanos, minha é a vingança, eu recompensarei. Deus, ele dá a cada um conforme o que a pessoa planta, irmãos. Você não precisa se preocupar com você querer justificar, você querer fazer justiça, você querer provar para os outros a maldade que o outro te fez, você querer bater boca. Então, fique crendo que o Senhor, você vai ver o bem do Senhor na terra dos viventes, o bem sobre a sua vida. E muitas vezes o bem sobre a tua vida não quer dizer que precisa ser o mal na vida do outro. Quer dizer que Deus vai tratar o outro com justiça. Talvez o outro vai precisar passar por um momento de prova para ele buscar a Deus, para ele se converter, para ele ser transformado, para ele ser moldado, para ele parar de falar o que ele acha sobre a tua vida sem ter baseamento, né? Porque quantas pessoas levantam contra mim, contra você, para falar o que acham, para falar o que querem, para falar o que acham que deveria ser certo ou não, né? E às vezes nos acusam, nos caluniam, não é verdade? Então hoje, se você está passando por isso, está passando por algo que você vê, né, que não tem solução, você lembra, eu não vou perecer. Eu pereceria se eu não cresce que veria o bem do Senhor, mas eu verei o bem do Senhor. Eu verei a transformação do Senhor, eu verei a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu verei o bem do Senhor ainda nessa terra, na terra dos viventes. E aí, no 14 ele fala ainda, espera no Senhor, anima-te, ou seja, esperar no Senhor é você seguir a ordem dele. Não quer dizer que você vai esperar no Senhor de braços cruzados, você vai esperar no Senhor fazendo o que ele te chamou, fazendo a obra de Deus, orando, perdoando, cuidando da sua família, cuidando de você, né? Adorando a Deus, servindo em amor. E isso você está esperando em Deus, você não está executando a justiça, você não está indo lá e punindo, falando mal, colocando em rede social. Não, espera no Senhor. Esperar no Senhor é você orar e falar, Senhor, minha confiança tem Ti, eu entrego esta causa, eu quero meu coração leve, eu me livro da culpa, do medo, eu desejo perdoar esta pessoa,
ainda que ela me fez tanto mal, mas eu escolho perdoar para ter um coração limpo, livre de peso. E eu entrego os meus direitos ao Senhor. E pronto, irmão, não fica ali investigando se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal. Ah lá, olha só, a pessoa fez isso comigo, né? Às vezes a pessoa pegou um dinheiro emprestado com você, tá lá luxando, viajando, e você tá lá com o coração amargurado. Não, descansa, sabe? Entrega a Deus. Quando fala espera no Senhor, não é que você vai esperar a punição do outro. O outro você entrega e você descansa. Nesse sentido de esperar no Senhor, para Deus a cada dia transformar o seu coração em amor. Olhe com os olhos do Senhor. Aquela pessoa, ela fez isso que ela era o melhor que ela poderia dar. E Deus tirou da sua vida porque também não era alguém honesto para andar com você. Tá entendendo? Você não perdeu, por exemplo, nesse caso, você não perdeu seu dinheiro. Você perdeu uma pessoa que era, na verdade, para sair da sua vida que você não tinha coragem de tirar. Tô dando um exemplo simples, tá, irmãos? Mas é para você ter sabedoria, para você não emprestar de novo, é para você ter sabedoria que tá tudo certo, sabe? Espera no Senhor para Deus renovar a sua vida, a sua força, de forma que isso não te paralise por coisas tão pequenas. Espera no Senhor porque a sua justiça vem dele. Deus não vai te deixar faltar nada, ainda que isso tenha te faltado naquele momento. Tá entendendo? Quando você fala, espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, né? Então, quando você se anima, sabendo que tem algo grande da parte do Senhor, que você vai ver o bem do Senhor na terra dos viventes, que você não está sozinho, que a tua casa tem a proteção de Deus, aí você sai daquele patamar de ficar ali brigando, querendo resposta, querendo retorno, e você lembra que você tem um Deus maior, um Deus soberano, que você não precisa de ter um monte de amiguinhos, se você tem Deus como amigo, se Deus é a tua fortaleza, tá tudo certo, sabe? Tudo bem não te chamarem, tudo bem te fazerem de você. Você está vivendo a vontade de Deus. E para viver o que Deus tem, vai ser para poucos, vai ser poucas pessoas. Então, às vezes assim, até dá vontade de rir, porque chega a ser. é, a gente quer, às vezes, mudar a forma, né? Você olha para a vida dos profetas de Deus, todos eram assim, né? Rejeitados, todos andavam sozinhos, não andava, né? Nesse sentido de ter muitos amigos. E a gente quer que todo mundo goste da gente, às vezes, a gente quer ser amigo de todo mundo, a gente quer, né? A casa cheia, a gente quer. Na verdade, Deus está falando, eu te escolhi, eu te ajudo, eu te fortaleço, anima o seu coração e Ele te fortalecerá. Então, nessa manhã você veio buscar a Deus. Eu não sei quais são os tamanhos das provações. Talvez você tenha passado algo tão difícil que você não consegue animar, não consegue alegrar. Mas lembre-se que o Senhor, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A misericórdia dele está estendida. Você está nessa terra por um propósito. Você não é qualquer coisa. Você é amado do Senhor. Essa palavra chegou até você para te dizer: levanta desta cama. Levanta e toma posse daquilo que Deus tem. Olhe para sua vida com gratidão por tudo que Deus. Talvez ainda as coisas não estão do jeito que você queria, mas comece a agradecer por aquilo que você tem, porque muitos desejariam ter essa vida que você tem. Sabe? Você começa a olhar que você anda, que você fala, que você enxerga. Alguém daria tudo para ter isso. Você tem água potável, você tem um chuveiro, você tem pernas, você tem alimento na geladeira, você tem tantas coisas. Eu tenho certeza que tem alguém que você ama, né? Que Deus ainda está concedendo sobre a tua vida. Talvez você perdeu alguém, mas você ainda tem alguém. Então, assim, não olhe para aquilo que você perdeu, não olhe para a dor. Foque com a gratidão pelo que Deus tem feito. A partir do momento que você olha com gratidão, você consegue entender que ainda que as coisas estejam difíceis, você não vai perecer, porque você vai ver o bem do Senhor ainda na terra dos viventes. Você começa a animar agora o seu coração, a esperar no Senhor a decisão, o direcionamento, a bondade, a justiça, a mudança de cenário. E você fortalece o seu coração, aleluia, para continuar olhando para Ele. Nesta manhã eu deixo essa palavra para o teu coração. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar essa palavra com alguém, tá bom? Eu ainda quero orar por você. Amanhã é o meu aniversário. Amanhã é o meu aniversário. Amanhã é o meu aniversário. E vai ter palavra, tá? Vou colocar a palavra aqui amanhã. E peço aos irmãos que orem por mim, para Deus continuar me dando saúde, para continuar aqui. E não deixe o meu presente em você compartilhar esse vídeo com alguém.
tá bom? Lá nos seus grupos, nos seus contatos, fala, recebe essa palavra que é bênção, tá? Para você levar essa palavra de amor para outra pessoa que esteja precisando de um renovo do Senhor. Vamos orar? Que coisa boa é falar com Deus. Meu café já esfriou, já não dá mais não. Não deixa a fé nem o café esfriar, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por este dia e pela tua presença, Senhor, que sem ela nós não somos nada, nós não conseguiríamos nem estar de pé, nem respirar. Meu Pai, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, porque eu creio no novo de Deus, eu creio na providência, eu creio na tua graça, na tua misericórdia sobre nós. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas e pecados. Nos ajuda a cada dia a estar fortalecidos na tua presença, a olhar, Senhor, para ti, Senhor, somente, autor e consumador da nossa fé, entendendo que tu fortalecerá o nosso coração. Senhor, nós pereceríamos sem dúvida se não crêssemos que veria o teu bem sobre essa terra. E nós cremos que nós veremos a restauração, Senhor, da nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que for da tua vontade, Pai. Cada pessoa que entrou aqui neste vídeo, Senhor, com o coração abatido, com o coração triste, meu Deus, que essas pessoas venham esperar no Senhor, que o Senhor venha animar o coração dessas pessoas e fortalecer, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a restauração, trazendo a fé, retirando toda seta do maligno, todo pensamento suicida, toda depressão, toda síndrome do pânico. Meu Deus, há poder no nome de Jesus. E, Senhor, nós não queremos dar nenhum passo sem a sua direção. Nos orienta, segura em nossas mãos, nos ajuda, nos fortalece, Deus. Nos ajuda direcionando, seguindo o teu querer, a tua vontade, Pai. Meu Deus, o coração que está triste, tu és a alegria, tu és o nosso Senhor. E hoje, Senhor, nós te agradecemos por tudo, te pedindo a tua paz, te pedindo a tua proteção sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. Amém. Oh, glória a Deus, abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, que o Senhor esteja no teu lar. E amanhã eu espero estar aqui com você. Amanhã é o meu aniversário. Não deixe de vir aqui, tá bom? Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amanhã, 5 de agosto, é o meu aniversário, tá bom? Fique com Deus.